nasci lá no interior de Minas Gerais, né? Na zona rural do município lá de Campos Altos, mas só vivi lá até os 5 anos, aí já mudei para cidade supostamente grande, mas pequena na época, que era Uberlândia, né? Triângulo Mineiro. E aí cresci lá, né? Brincando na rua, tal, jogando bola, tudo isso. E quando chegou o momento, terminando já assim, o ensino médio, o antigo colegial, aí meus colegas todos iam para a faculdade, universidade, eu nem sabia que era isso, mas eu falei, vou fazer alguma coisa aí. E aí a tendência natural foi fazer matemática. Todo mundo falava que eu tinha que fazer engenharia, tal, não sei o quê, mas eu acabei prestando vestibular para matemática. Tinha até interesse em física, mas não existia física lá na UFO, né, na época. Aí eu segui por matemática e depois disso, claro, ao terminar, quando estava fazendo curso de matemática, ao terminar o pessoal falou, faz mestrado, né? Eu também não sabia o que era isso, eu falei, vou fazer então, né? Aí acabei me inscrevendo aqui em São Carlos, na PUC do Rio e na UNB. Eu fui aceito, na verdade, nos 3, né? Agora, não sei por qual motivo, eu escolhi ir para Brasília. Fui fazer o doutorado na Inglaterra, teoria de controle, lá no Imperial College, né? E nessa daí retornei, só que antes de eu ir para me afastar para o doutorado, primeiro eu entrei na Unesp São José do Rio Preto. Aí depois disso, fiquei um tempo lá e depois afastei-me para fazer o doutorado no Imperial College e retornei. E lá segui a minha carreira. Aí teve um Senemac em Brasília, eu fui com ônibus do IBILSE, né, levando os estudantes do IBILSE para o Senemac, lá em Brasília. E o Maurílio, professor, ele convidou a Heloísa, que era aluna aqui do ICMC, para ir também com a gente. Ela foi para São José do Rio Preto, de lá foi com a gente para lá. E aí eu a conheci, né? Foi nesse momento, que depois veio a ser minha esposa mais à frente, uns 3 anos depois. Mas aí nós não começamos a namorar nada. Aí teve um próximo Senemac em Gramado. Aí lá nós começamos a namorar. Um ano depois, nós nos encontramos no outro Senemac, começamos a namorar. E depois casamos. Alguns anos depois, eu comecei a me envolver na coordenação da regional ali do Noroeste Paulista e tal. Aí depois fui para a diretoria mais à frente, 2001, né? E fiquei lá na diretoria até 2007, hein? Como vice-presidente, né? Bom, a minha ideia, né, assim, como entrar na presidência ou estar na diretoria, era sempre fazer com que a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional pudesse sempre oferecer mais serviço aos seus associados, né? Essa era a ideia. Que a SBMAC, logo de início, ela surgiu para organizar os chamados Simpósios de Cálculo Numérico, que virou o Senemac. E eles já de imediato criaram a revista CAN, né? Computational and Applied Mathematics, e ela tinha essas duas coisas, a publicação e o congresso. Era o serviço assim que a SBMAC oferecia e tal, e eu acompanhava, mas eu achava que a SBMAC poderia fazer mais assim para os seus associados, tá certo? Então, aí uma das coisas assim, a sociedade vai sempre melhorando, né? Desde acho que dos primeiros eventos da SBMAC, ela tinha os minicursos. Esses minicursos ficavam perdidos, né? Que fazia o minicurso e depois não tinha uma catalogação, uma forma do sócio ter acesso àquilo posteriormente, era uma coisa meio que, digamos, amadora da sociedade. Quando a SBMAC fez 25 anos, o Senemac foi organizado em São José do Rio Preto, eu era vice-presidente e estava na organização. A professora Eliana era a coordenadora desse evento e eu estava na diretoria auxiliando e ajudando
tudo para que esse evento ocorresse, tá certo? Aí nesse momento nós aproveitamos, no marco da comemoração dos 25 anos, organizar a série Notas em Matemática Aplicada, a NOMA, para poder documentar isso, os mini cursos do Senemac, tá certo? Então foi uma primeira série assim, que a gente organizou, de monografias, que fica para que todo mundo possa estudar um assunto, mesmo que não vá ao Senemac, está lá para todo mundo. E antes disso também eu já havia sugerido, junto com outros membros do Conselho, né, isso já era uma história que estava em gestação no Conselho há algum tempo, que era que foi criado antes a TEMA, né, que é Tendências em Matemática Aplicada e Computacional, né, a TECAM hoje, 1999, ela foi gestada lá, eu até fui editor, né, dos primeiros números também. E também fui editor depois da NOMA, em 2003, fui editor até um certo ponto que garantiu que ela pudesse continuar para frente. Aí lá, depois de 2013, mais à frente, eu estava num congresso em Berlim, e aí o pessoal da Springer estava lá, e eles queriam conversar comigo para ver se eu não queria escrever um livro e tal. E aí eu sugeri para eles, na verdade, não eu escrever um livro, mas a gente ter uma série que a SBMAC pudesse publicar monografias no estilo da NOMA em inglês para o mundo inteiro, entendeu? Aí eles estudaram o caso e a gente começou a SBMAC Springer Briefs. Então, a carreira do matemática aplicada depende dele poder realizar várias coisas, né? E também para incentivar novos talentos, tudo. Então, a SBMAC tem esse papel, né, no desenvolvimento da carreira do pessoal da área de matemática aplicada e computacional. Acho que ela tem um papel fundamental nisso, né, desde os alunos apresentam trabalhos, escrevem trabalhos, aprendem a escrever trabalhos, então a SBMAC tem esse lado aí na formação do pesquisador da área de matemática aplicada e computacional, isso é muito forte. Aí nós temos, a SBMAC tem no caso lá os prêmios, né, todos, né, os prêmios de iniciação científica, de mestrado, doutorado, e agora também de trabalhos, né. Então isso daí é um incentivo para o crescimento da carreira do profissional em matemática aplicada e computacional. Isso eu vejo que é algo, que é um papel fundamental aí da SBMAC. Quando eu era vice-presidente lá, em 2001, até aquele momento a SBMAC ela era itinerante, ela não tinha uma sede no endereço certo, entendeu? Ela ficava indo para aqui e para ali, dependendo de quem era o presidente, secretário, tesoureiro. Ela não tinha uma sede, inclusive conta no banco ficava mudando. E isso me incomodava muito, né? Lá, a SBMAC tinha que ter uma sede, né? E para o resgate histórico da sede, eu sempre imaginei que tinha que ser São Carlos, né? Porque ela surgiu basicamente aqui, né, assim, não foi de um indivíduo só, obviamente, mas uma pessoa que foi fundamental, assim, para o surgimento da SBMAC foi o professor Odelar, né, que é daqui de São Carlos, né. E nisso eu consegui falar com o Poti, que é membro fundador da SBMAC, e o Plácido, o professor Plácido, acho que era o diretor. Nós levamos o Plácido lá em São José do Rio Preto, nos 25 anos da SBMAC. Aí o Rubens como presidente, eu como vice, o Poti e o Plácido, lá fizemos uma reunião para tentar convencer o diretor, o Plácido, que a gente deveria trazer a SBMAC para São Carlos, entendeu? Fixar a sede aqui, se o ICMC poderia ceder inicialmente um espaço para a gente ter a sede aqui. O professor Plácido convenceu a congregação e nós tivemos um espaço aqui durante muitos anos. Aí depois o Poti, quando foi presidente, ele conseguiu comprar uma sede própria para a SBMAC. Isso foi possibilitado devido também a esse fato de a gente não ter custos com a sede inicialmente, custos muito baixos aqui, a gente alugava aqui o espaço, mas com custo baixo comparativamente, né? E a partir disso a SBMAC conseguiu ter sua sede própria. E tem mais uma coisa que é muito interessante aí, que temos resultados hoje também,
que é o seguinte, a principal revista da SBMAC, a Coan, né? Ela surgiu lá desde do início mesmo da SBMAC junto. Ela era publicada pela própria SBMAC durante muito tempo. Ela tinha um custo muito alto e ela não tinha uma divulgação muito boa. Aí, quando eu era vice-presidente, né, convenci lá o pessoal do conselho, o Rubens, que era o presidente, a gente primeiro tentar fazer com que ela fosse publicada em acesso aberto. Aí convidamos o Martins para ser editor-chefe e a gente conseguiu colocar ela na base Cielo da FAPESP, entendeu? E ela ficou lá, mas ela estava em acesso aberto, ficou até acho que 2012, com certeza. Deve ter sido 2002, 2003, não lembro o ano correto, ficou até 2012. Depois que eu era presidente mais à frente, embora eu gostasse muito desse modelo de acesso aberto, como ele não estava deslanchando do ponto de vista de ter muita citação e tudo, né? A Springer nos procurou e a partir disso nós conseguimos mudar ela para Springer e a revista acabou ficando sem custos para a SBMAC. E depois hoje ela inclusive gera recursos para a SBMAC. Não, eu me sinto muito bem, assim, que foi algo aí que a sociedade brasileira conseguiu construir, eu fiz parte da história da SBMAC, né? Então é um legado aí que temos, que eu ajudei a construir.